Bom dia, boa tarde, boa noite, pet lovers. Seja muito bem-vinda ao Pet Nosso de Cada Dia. Aqui eu te ensino a fazer os pets mais lindos do mundo. Eu sou a Ana Paula Blanc e o tema de hoje é Aprendendo Pet com os Grandes Mestres, Milton da Costa. Gente, bom dia. Tem pente fino, né? Hoje é pet fino. Tem uma amiga minha que viu a chamada para a live e falou assim: Nossa, essa aula eu vou ter que assistir de salto alto e tomando uma taça de vinho. Mas é bem nesse estilo mesmo. Hoje nós temos um artista brasileiro. Milton da Costa é um artista brasileiro que nasceu em Niterói em 1915. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Só que aqui a gente não vai ver, assim, aquela brasilidade, assim, bananas e plantas tropicais. Não é isso que a gente vai ver na obra dele, não. Ele é um artista brasileiro, mas o Milton da Costa, ele não pintou, ele não olhou para fora. O Milton da Costa, ele olhou para dentro de si, para dentro das nossas questões humanas. Ele é um pintor abstrato. Então, hoje eu vim até com um anel, ó, todo geométrico, tá vendo? Em homenagem a Milton da Costa. Meu brinco também é geométrico, aqui, ó, quadrados e retângulos, para homenagear Milton da Costa. Então, foi isso. Ele se destacou por essas obras abstratas, que eles falam que era uma resposta, um embate reflexivo aos movimentos de arte moderna. Ele foi um artista de arte moderna, né? Mas era a linguagem dele, a forma dele de expressar aquilo. Ele foi um artista precoce. Ele começou a pintar com 14 anos e com 16 anos ele ajudou a fundar um coletivo de artistas independentes. Então, começou muito cedo, né? O fato dele ter ajudado a fundar esse coletivo, que foi um coletivo importante, assim, de artistas independentes, mostra que desde novo ele já queria essa independência, ele nunca quis, assim, se filiar a uma corrente, isso dava liberdade para ele expressar a arte dele da forma como ele queria, né? Então, no começo, ele pintava, deixa eu mostrar aqui para vocês, paisagens, ele pintava, não eram coisas tão abstratas, né? Ele pintava nus, ele pintava marinhas. Aqui, ó, uma marinha do Da Costa. Muito bonito, né? As cores que ele usava. Então, aqui, ó, ele pintava nus. Ele pintou paisagens, ele inclusive ganhou prêmio com uma paisagem sobre Ouro Preto, que é aqui do meu lado. A família do meu marido é de Ouro Preto. Até nesse livro aqui eu não tenho essa paisagem. Mas então aqui, ó, isso aqui é o começo das pinturas dele, onde ele ainda não estava nessa fase assim muito abstrata, né? Mas eles falam assim que para ele não importava ali no início, não importava muito assim o tema que ele estava pintando. Ele ficava preocupado em aprender os elementos da pintura moderna com disciplina sistemática. Toda vez que a gente vai ler um pouquinho sobre Da Costa, essa palavra disciplina aparece o tempo inteiro. Que ele pintava com disciplina, ele estudava com disciplina, então, bom pra gente pegar isso também dele, né? Bom, muitos críticos falam, né, que a pintura dele era regida por um princípio de economia, que ele não tinha, assim, não se detinha, assim, em elaborações, então a gente não vê muitos elementos, ela é uma pintura mais limpa mesmo. E nesse começo também eu queria mostrar uma coisa que ele parece com um artista que eu adoro, que é o Modigliani. Isso daqui é um autorretrato do Da Costa. Bonito, né, gente? Eu achei bem bonitão. Então isso aqui é um autorretrato dele, que nessa fase, que ali por volta de, sei lá, 1937, ele tinha 20 e pouquinhos anos, assim, novo mesmo, bem novo. E parece muito com as pinturas do Modigliani. Tem uma outra pintura aqui dele, ó, essa daqui é de 1942, ele devia ter uns 27 anos. Eu vou mostrar uma pintura do Modigliani, olha aqui, que é um artista italiano que eu amo, 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 amo de paixão. Então, olha como que era parecida a pintura do
nessa época, né? A pessoa tá ali encontrando seu estilo, né? É uma idade que você tá descobrindo muitas coisas, né? Quando ele tem 29 anos, em 1944, ele ganha um prêmio e esse prêmio era uma viagem para o exterior. Então ele vai para os Estados Unidos, primeiro para Nova York, depois de lá, aqui a Regina tá falando que ele era estiloso, estiloso. De Nova York ele vai para a Europa e ele passou ali um ano, quase 2 anos, eu acho, nessa viagem. E ele fala que ele não pintou muito nessa viagem, que ele ficou mais aprendendo. Então ele visitava museus, ele visitava exposições, ele foi conhecer os artistas que ele conhecia só por ilustração. Ele foi conhecer Georges Braque, ele foi conhecer Cézanne, Henri Matisse, o próprio Modigliani. Conhecer que eu falo a obra, gente, porque o Modigliani morreu em 1920. Então ele foi conhecer a obra desses artistas, Mondrian, Pablo Picasso, e o Picasso, ele conheceu o próprio. Ele visitou o ateliê do Picasso e conheceu o Pablo Picasso. E eu fico pensando assim, vocês podem imaginar o que era isso para um artista na época, porque o Da Costa tem essa linguagem muito estilosa, muito chique, mas, gente, era uma pindaíba só, assim. Não era um cara que podia ficar viajando por conta própria para conhecer outros estilos, outros artistas. Vamos imaginar que não tinha TV no Brasil nessa época. A televisão chega em 1950. Então, ali, essa época que ele viajou em 1945, né? Assim que acabou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, aqui não tinha televisão. Então, como que essas informações chegavam, né? Chegava por rádio, mas ele era um pintor, né? Então, tinha os periódicos, tinha jornais, tinha as publicações, mas imagina o tempo que isso levava para chegar aqui a informação. Então, para um artista, e acho que para qualquer pessoa, né, poder viajar naquela época era como se o mundo se abrisse, né? Então, nessa viagem, ele aprende muito. E quando ele chega ao Brasil, ele se casa com a Maria Leontina e vai ter um aprendendo pet com os grandes mestres com a Maria Leontina, porque a obra dela é muito legal e é muito bonita da gente aprender, e a gente vai aprender muito com ela. Bom, mas então ele volta e se casa com ela. Só queria falar dessa coisa da pindaíba, porque tava vendo uma entrevista com o filho dele, e o filho dele o filho dele com a Maria Leontina, acho que perto da década de 60, fim da década de 50, e fala que quando nasceu, assim, eles moravam num apartamentinho, que era uma pindaíba mesmo. Inclusive, tem um poema, uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, grande escritor e poeta, falando sobre, porque parece que o síndico tinha cortado a luz do apartamento da Costa, e aí o Carlos Drummond de Andrade faz uma crônica mostrando assim a importância, e é bem-humorada, super bem-humorada, assim, mostrando a importância do Da Costa, né, e como que o cara tinha feito aquilo, né, mas pra você ver, pra ter cortado a luz, tudo bem, podia ser uma pessoa desorganizada e tal, mas a grana não tava sobrando, né. Então, assim, na pindaíba também tem chiqueza, porque ele era um cara a pintura dele é muito elegante, né? Bom, então aí ele começa essa fase abstrata, e essa fase dele, assim, que era um jogo de linhas horizontais e verticais, né? Tinha elementos geométricos, tem uma poética muito própria. Eu vou mostrar umas pinturas bonitas dele que chama Castelos e Cidades, o pessoal chama de castelinho, porque ele concentrava as formas geométricas no centro aqui da pintura, tá vendo? E aqui geralmente um fundo escuro, mas olha que elegância, não tem coisa sobrando aqui. A gente vê uma clareza, uma limpeza nessa pintura dele. Vou chegar mais perto aqui, olha. Olha que cores chiques, que elegante, tem cores neutras. Aí ele vem com um pouco de cor quente, que é o vermelho e o laranja. É muito chique essa fase, né? Dos castelinhos, né? Dizem que o apelido dessa fase é castelinhos, castelos e cidades. Na verdade, era uma fase abstrata, mas ela parece mesmo, né? Castelinhos, aqui, ó. Acho muito bonito, muito chique.
muito cerebral, mas com uma poesia, né? Tem poesia. Então, ele tem também uma série que tem uma natureza morta e a gente consegue ver tanta coisa legal aqui. Olha, a gente vê círculos, a gente vê triângulos. Estão vendo que aqui é um bule, aqui é um pote com uns utensílios. Aqui, ó, parece uma cafeteira, olha. Mas a gente vê círculos, a gente vê triângulos. Tem uma outra pintura dos castelinhos também, que tem triângulo, que eu acho tão legal. Deixa eu achar aqui. Olha que linda essa. Estão vendo que ali no meio tem um triângulo? Então, são formas que a gente trabalha no patchwork, né? Eu falo que essas obras deles são super patchworkáveis. Mas são muitas possibilidades que eu vejo, assim, da gente com liberdade, com criatividade, trazer as técnicas dos blocos tradicionais para fazer um patch, assim, à la da Costa, tá? Bom, mas apesar dessas linhas todas, né, dessa obra, assim, tão geométrica, tem um aspecto muito pessoal, muito poético na obra do Da Costa, porque os críticos chamam ele de construtivista, e eu queria mostrar aqui uma obra construtivista para vocês. Olha aqui, como que era muito duro. Ixi, tá acabando a bateria, deixa eu mostrar rápido. Era duro, olha como que era duro. O movimento construtivista foi um movimento russo. Olha como que é diferente da obra do Da Costa. Ai, deixa eu tirar o reflexo aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Mas eu não vejo tanta poesia, que parece, essas obras, parece um recorte de recortes coloridos um em cima do outro, ou quase que uma máquina. Tem obras do construtivismo que elas parecem muito uma máquina, porque é um movimento que veio ali da Revolução Industrial, era uma arte funcional. Então a função era mais importante que a forma, né? Que a beleza, que as linhas, né? A função daquilo. Então a arte começa a ter um caráter de função. Tem muitas obras do construtivismo que são desenhos de máquinas. Então a gente vê como que o Da Costa ficou fora, olhou para coisas muito pessoais dele, consegue muita beleza e muita poesia. A gente não vê dureza, né, na obra dele. Olha aqui. Tem uma poética, tem um lirismo nessa obra, né? Então ele nunca se sentiu pertencedor a uma corrente, ou ele nunca quis pertencer, né? Então foi isso que deu liberdade para ele. Ele ficou muito famoso, aqui no Brasil ele é muito conhecido por uma série feminina que chama Vênus. Deixa eu mostrar aqui. Aqui tem figura e pássaro, não tem muitas coisas dessa série, mas essas figuras femininas aqui, ó. Só que a grande contribuição dele mesmo para a pintura nacional, para o Brasil, foram essas séries geométricas. Tem as séries dele assim, em vermelho, em branco. Olha que legal. Ele começa a ficar mais simples. Mas olha, gente, olha aqui um patchwork em tons de rosa clarinho. Cada rosa de um tom. Isso aqui fica tão chique, tão bonito. Então ele tem essa série em vermelho, em branco, que é muito simples, mas, gente, para fazer uma coisa simples dessa é muito difícil. Com tanta elegância, essa aqui em branco. São várias pinturas, não é só uma em branco, uma em vermelho. Uma série em branco. O nome da pintura é em branco, em vermelho. É muito, muito, muito chique. As análises que a gente vai encontrar, né, dos críticos de arte, assim, são um pouquinho difíceis de entender, são um pouquinho complicadas. E eu queria trazer aqui nas palavras do filho dele, com a Maria Leontina, o Alexandre fala assim que as cores, que o pai dele falava com ele, né, que as cores saíam de dentro dele. Eles falam assim, as cores saem de dentro de mim, não saem necessariamente de dentro dos tubos de tinta. Então ele tinha uma relação muito interna, muito íntima com as cores, né? A pintura dele tem uma sobriedade, tem uma elegância nas cores, nas linhas, né? Então, nas minhas palavras aqui, né, em tudo que eu enxergo do Da Costa, ele tinha um poder de síntese muito grande, né? Com poucas linhas, com pouca informação, ele conseguia fazer poesia, composições elegantes e sóbrias, né, gente, de uma chiqueza
sem fim. Até quando eu fui fazer a chamada para essa aula, eu coloquei uma música do Miles Davis, que para mim o Miles Davis foi um grande músico de jazz, um trompetista, e ele para mim representa a síntese. Ele com aquelas notas longas, com solos limpos, assim, não é aquela profusão de notas, de coisas e tal, mas um som limpo, ele conseguia ir lá na alma da gente, assim, chique de doer também, mas de uma interiorização. Então, eu comparo, assim, o Da Costa com o Miles Davis, né? Porque conseguir esse poder de síntese é muito difícil. Hoje em dia a gente vê, teve uma, agora nem tanto, né? Mas, e tem também, assim, uma corrente minimalista, né? Menos é mais, menos é mais. Mas menos não significa tirar tudo e fazer pouco, né? Menos é mais se ele tiver poesia, e menos é mais, né? Menos informação é mais profundidade, é mais beleza, mas só se tiver poesia. E fazer isso, ter poesia com poucos elementos, conseguir construir poesia com poucos elementos é muito, 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 muito difícil. É muito mais fácil a gente fazer uma coisa super rebuscada, por exemplo, vamos pensar um pet com milhões de tecidos, milhões de cores, milhões de formatos, aí a gente por cima ainda faz um quilt todo rebuscado. É mais fácil do que a gente pensar numa coisa simples, mas que vai ter muito impacto, que vai emocionar as pessoas. Então, esses artistas, eu honro muito esses artistas, porque fazer isso que eles fizeram é muito difícil. E não cair naquele lado do construtivismo, né? Daquela pintura, daquelas obras, assim, muito cerebrais, né? Que você vê, nossa, isso aqui só tem matemática, cadê a poesia, né? Apesar de que eu vejo poesia na matemática. Bom, mas para mim é isso, né? Essas obras fazem a gente olhar para dentro, é quase um mistério, né? É quase que uma meditação. Eu conheci o Da Costa há uns 15 anos, quando meu marido, eu não lembro se ele viajou, não sei o que foi, que ele viu esse livro, que é esse livro maravilhoso que eu tenho dele aqui, e ele achou totalmente a minha cara, comprou, porque assim, eu sempre gostei nos meus projetos de arquitetura, nos meus projetos de costura, nos meus trabalhos de costura também, nos pets, no ateliê de noivas que eu tenho, eu sempre gostei de menos informação. Então, o meu trabalho sempre foi tentar, com menos informação, com uma informação mais limpa, eu conseguir passar emoção, passar poesia, minha tentativa, gente. Não tô me comparando com esses artistas, mas o que eu acho bonito no trabalho dele também é que é um olhar para dentro sem tristeza, sabe? Não é sisudo, não é uma coisa assim carrancuda, macabúzia, não é. Tanto que o Alexandre, o filho dele mesmo, assisti várias entrevistas com o Alexandre, ele fala que o pai dele tinha humor, que era um cara bem humorado, assim, né? Tem, inclusive, esse olhar para dentro. Teve uma exposição do Da Costa que se chamou A Cor do Silêncio. Tudo a ver, né, gente? É uma pintura realmente muito silenciosa. Achei muito bonito esse nome da exposição e achei que casou demais, assim, com o Da Costa, né? Porque silêncio é isso, né? Silêncio é olhar para dentro, silêncio é autoconhecimento, silêncio é meditação, e para mim o Da Costa é tudo isso, né? E é podre de chique. Vou mostrar mais um pouquinho aqui pra vocês, porque a gente vai passar pro pet, tá bom? Nós vamos passar pro pet, então vamos ver um pouquinho mais das obras dele. Eu quero mostrar a pintura onde eu me inspirei primeiro, que depois a gente vai olhar pra ela. Foi esse em vermelho aqui. Eu me inspirei nas cores como um todo na obra do Da Costa, mas eu me inspirei nesse formato aqui, ó, nesse formatinho aqui. Tá vendo? Tem dois retângulos aqui que quase parecem quadrados, aqui um retângulo grande, aqui um retângulo menor e um outro, esse desenho aqui, ó, que eu achei muito interessante. Então, assim, tem 1 milhão de coisas que a gente pode absorver nessas obras, né? E aí eu queria falar sobre o pet, que eu quero falar o seguinte,
Quando eu falo aqui de cores, não significa que a gente vai sair que eu falo que a gente tem que conhecer cores, entender sobre as cores, né? Não significa que a gente vai sair pintando o mundo com as cores do arco-íris. Pode até ser. A gente pode até fazer coisas super vibrantes. Aqui atrás mesmo eu tenho umas coisas vibrantes aqui, né? E depende do estado de espírito que a gente tá. Nem tudo tem que ser forte, nem tudo tem que ser vibrante, nem tudo tem que ser contrastante, né? As cores, elas podem ser trabalhadas de inúmeras formas. Eu vou mostrar aqui os tecidos que eu escolhi, mas eu só quero contar um casinho antes. Eu tenho uma aluna do curso A Casa Costurada, a Aline, e a Aline, a gente tem uma fase ali onde elas aprendem mais profundamente sobre sobre o círculo cromático, sobre harmonia, sobre as paletas e, bom, tem que fazer as miniaturas para combinar as cores, um processo profundo. E aí ela mandou uma mensagem falando assim, eu não consigo me desapegar dos tons desmaiados, eu fico muito apegada, eu vou melhorar, eu vou conseguir fazer umas coisas mais vibrantes e contrastantes. E aí até um recado para a Aline aqui, para todo mundo, não precisa. Você pode encontrar a sua essência ali exatamente nos tons desmaiados e apagados, que são muito bonitos. O da Costa trabalha esses tons, são tons profundos, né? Mesmo quando ele usa o vermelho, que esse muito vermelho é um vermelho velado, não é aquele vermelho explosivo. Olha como que é um vermelho velado, profundo. Ele tem uma elegância. Esse aqui, ele tá até um pouco... Aqui porque dá um reflexo, tá vendo? Mas ele é mais assim, ó. Ele é mais escuro, né? E ele trabalhou as cores de uma forma muito elegante. Então, você pode continuar com os tons desmaiados, aprender a trabalhar. E existe o contraste também entre esses tons, trabalhar os contrastes entre esses tons. E pode ficar tudo muito lindo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, porque só eu fico falando, deixa eu conversar um pouquinho com vocês aqui, né? Aqui, ó, a Mariquinha Arteira, vamos que vamos lá, maravilha, lindo. A Mendonça Lima Ana Maria, o artista uniu as formas com as cores de forma leve e equilibrada. O pet se encaixa muito bem na obra dele. Obrigada por nos oferecer esse conhecimento, ligando isso à costura. Ai, que lindo, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui agora, gente, peraí. Consegui. Bom, então vamos a paleta escolhida. Deixa eu ver onde que eu ponho o livro aqui. Mas é isso, só quero deixar esse recado assim, que aprender a trabalhar com as cores é ter domínio sobre as cores. Aprender a trabalhar com as cores não quer dizer colorir tudo de amarelo vivo, vermelho vivo, azulão e verdão. Não é isso. Aprender a trabalhar com as cores é ter domínio sobre elas, é saber usá-las, é saber escolher, é saber trabalhar com todas essas possibilidades para você encontrar a sua essência. Porque às vezes a sua essência vai ser trabalhar tons mais desmaiados, outro vai trabalhar uma paleta vívida, né? No curso, assim, eu não consigo muito aprofundar aqui, mas no curso eu tenho uma aula só sobre as paletas. Então, uma coisa é trabalhar o círculo cromático, depois a gente vai para as paletas. A gente une as duas coisas e consegue achar a essência da gente. Tem paleta escura, tem paleta vívida, tem paleta apagada, tem a paleta clara. Então, é uma forma de... A gente vai achando a nossa essência. E a gente pode trabalhar com todas as paletas também, né? Bom, mas a paleta apagada é isso. Ela tem os tons menos vibrantes e ela dá pra gente uma sensação de sofisticação. Então, ela é bem chique, tá? Então, vamos ver. Eu decidi fazer uma almofada pra minha mãe, que é Dia das Mães, semana que vem. É domingo agora, né? E a minha mãe é chique, gente. Esse anel aqui mesmo, olha, foi ela que me deu. A minha mãe, ela é moderna, sabe? Todo mundo, quando encontra com ela, assim, acha que vai encontrar uma senhorinha que faz crochê, até faz as coisas, mas ela é toda moderna, ela é toda... Gosta dessas coisas limpas, com pouca informação, acho que eu puxei isso dela, né? Então, me inspirei nela pra fazer, porque é pra ela, né? E ela tá assistindo aqui, então não é surpresa, mas agora tudo já acabou. Bom, ela tem essa almofada aqui, que é uma almofada de veludo. Ela não tá tão roxa aí na live, mas deixa eu ver se eu consigo ver a cor dela. Ela é mais escura, tá, gente? E aí eu pensei numa paleta apagada
E eu tinha separado esses tecidos aqui que eu achei que iam ficar bem bonitos com ela. Então aqui tem... Aqui eu tô trabalhando o quê? Uma harmonia análoga. E eu tô com um neutro aqui. Então, a harmonia análoga eu tenho esse daqui, ó. Ele tá quase um roxo assim. Aqui o vermelho. Esse vermelho é mais escuro. No vídeo não tá dando pra ver muito. E uns tons de rosa. Então, tem esse neutro. Acho que quando eu mostrar as miniaturas, vocês vão conseguir ver mais. Deixa eu... Meu círculo cromático caiu aqui. Peraí, gente, que eu quero mostrar uma coisa. Um minuto. Fica aí, gente. Não sai daí, não. Porque eu quero mostrar a harmonia análoga pra vocês. Ó, então eu vou trabalhar a harmonia análoga, que eu vou trabalhar com o roxo e o vermelho, que são aqui, ó, os vizinhos no círculo cromático, ok? E aí, como é uma almofada, a primeira coisa, eu decidi o tamanho, não, fui fazendo as miniaturas, né? Então, comecei a usar... Pensando nas formas do Da Costa, aqui, ó, fiz triângulo também, miniaturas de triângulo, testando aquelas cores que eu mostrei ali. Aqui eu tirei o rosa, coloquei branco, achei que ficou bem bonito também. Mas o meu escolhido foi esse aqui, ó, que eu usei. Pensando aqui no Da Costa, nessa diluição de cores, que ele usa as cores de uma forma sóbria naquele pet, ó. Aqui, onde ele usa... Aqui eu vou chegar bem de pertinho, porque aqui não é tudo branco. Aqui tem um off-white, aqui tem um rosado. Então, ele vai trabalhando esses tons muito próximos, assim... mas que dá uma beleza, sabe? Então, eu aqui, não sei se vocês conseguem ver, na mão a gente vê melhor, mas esse rosa é diferente desse, tá bom? E aí é esse pet que a gente vai fazer. Então, o que eu faço primeiro? Então, eu trabalho as miniaturas, né? E isso é um processo mais bem explicado, assim, eu realmente não consigo explicar exatamente tudo aqui, como que eu faço as miniaturas e tal, mas eu faço. Outro dia uma pessoa até perguntou num videozinho meu, onde eu mostro fazendo as miniaturas, um vídeo que tá aqui no Instagram também, e nesse eu mostro um pouquinho mais, mas a pessoa falou assim, a gente faz as miniaturas só pra ver como é que vai ficar depois de pronto, e é também pra gente ver como vai ficar depois de pronto, mas não é só pra ver como vai ficar depois de pronto. Fazer as miniaturas é um processo de aprendizagem, é um processo de entender como que a cor funciona. Na hora que a gente vai fazendo, gente, o mundo se abre, a gente vai vendo mais combinações, a gente vai enxergando mais formas de combinar. É impressionante como que é um exercício de criatividade muito importante, porque vocês acham que o Da Costa chegou, né, lá no estúdio dele e falou assim, eu vou pintar aqui, ó, um retângulo, vou fazer 3 retas, vou pintar marrom em volta e vou fazer um branco sujo no meio. Ai, gente, o cara ficou morando 2 anos na Europa, visitando museu e artista para aprender a fazer as coisas. Não é bem assim. Então, não tô querendo falar que a gente vai chegar nisso, não é isso aqui, não é isso. Mas, quando a gente faz as miniaturas, é um processo que a gente tem fácil de fazer, a gente tem os tecidos ali, tem papel, tem cola, e a gente, um universo se abre. É impressionante como que a gente destrava. Então, é muito, muito, muito importante. Meu método se baseia nas miniaturas. Tem que fazer miniatura, tá bom? Não é só pra ver como que vai ficar pronto, é um processo, tá? E aí a gente chega num pet muito legal, porque é uma ilusão você achar que você vai colocar os tecidos assim, um do lado do outro, ó, vai colocar assim, vai falar assim, eu vou pôr esse aqui, assim, desse aqui eu vou colocar na vertical, esse aqui eu vou fazer um triângulo com ele, e vou colocar ele aqui, e nossa, vai ficar lindo meu pet, vou cortar e vai ficar ótimo. Gente, pode até você dar uma sorte e ficar bom, mas eu não te aconselho a fazer isso, tá? Então a minha miniatura escolhida, o que eu faço? Eu penso o tamanho que ela vai ter que ter. Aí eu dou uma coloridinha aqui também, pra eu não errar na hora de cortar, pra eu cortar direitinho. Então aqui já estão cortados. E aí na hora que a gente for costurar,
esse patch, ele é muito simples de costurar. A gente vai seguir a regra a única regra do patchwork, né, que é costurar comprimentos iguais, né? Então eu vou posicionar aqui para vocês verem como que vai ficar e a sequência que eu vou costurar. Tô até olhando ali para copiar ele, fazer igual. Mas como o da Costa, ele tinha toda essa poesia, mas mesmo assim ainda é uma obra bem cerebral, a gente vai ter encontros perfeitos, porque alguns outros pets que eu fiz aqui, a gente não fez encontros perfeitos. Olha, tem... Ah, vocês não estão conseguindo ver. Tem uma almofada ali atrás, ó. Tá vendo essa almofada quadrada aqui? Ixi, eu mostro um e tampo o outro. Mas ela tem encontros perfeitos. Ela tem a cruz ali, eu tenho as pontinhas dos quadrados, tem que encontrar. Aqui, eu vou ter um encontro perfeito aqui, ó. Então, quando a gente vai fazer encontro perfeito, a gente não abre as costuras. É melhor a gente tombar uma galera para um lado, outra galera para o outro, que a gente encaixa. Isso é uma técnica muito legal do patchwork, que a gente, a própria ressalto que dá na costura, uma encaixa na outra e a gente consegue fazer o encontro perfeitinho. Porque o Milton da Costa tinha poesia, mas era cerebral também, né? Então, tem umas coisas que são bem certinhas, tá? Então, aqui, ó, então eu tenho aqui... Deixa eu mostrar aqui na mesa. Eu tô montando aqui os tecidos. Deixa eu tirar esse papel daqui. E aí, eu vou ter o vermelho. Esse marrom arroxeado aqui, ele tá mais para roxeado. Então, é isso daqui, o patch. Deixa eu virar aqui. Chique. Vai ficar bem chique, gente. Bem chique. Silencioso. É um quebra-cabeça. Você pode até escolher unir de outras formas, mas você tem que sempre pensar em comprimentos iguais. Eu viro direito com direito, né? E costuro. Aqui, ó. Adorei esse estudo prévio em miniaturas, é muito importante. Achei ótimo aprender e estudar primeiro. Como é bom aprender de uma mais elaborada, uma forma mais elaborada, isso mesmo. É porque às vezes a gente acha que você fala assim, nossa, eu falo isso no curso também, né? Às vezes a gente vê aquelas pessoas que decoram a casa de uma forma muito intuitiva, que tudo que elas fazem tem um quê bonito, você fala, dá uma inveja às vezes, você fala, nossa, como assim? É lógico que essas pessoas têm um olhar mais sensível, mas o que eu mostro aqui é que a gente pode aprender esse olhar, tá bom? E a gente pode fazer bonito assim também, é um processo, né? Então... Eu falo sempre que a gente tem que costurar com mesma composição de tecido. A gente tem que usar a mesma composição. Aqui eu tenho tricoline de algodão, mas eu tenho linho também. Isso daqui é um linho. E aí, olha aqui, na hora que eu costurei, o que aconteceu? Ele dançou um pouquinho, tá vendo? E o linho até chegou pra cá. O linho, ele tem uma... Então, eu vou desmanchar aqui, porque eu vou pôr mais alfinete na hora de costurar. Quando eu vou costurar composições diferentes, e aí eu não vejo problema de unir, assim, linho com uma tricoline de algodão. Mas, por exemplo, uma tricoline de algodão com um tecido sintético, jamais eu faria, tá? E a gente, com uma tricoline com elastano, é muito difícil de costurar. Começa a dar papo, ele não fica bonito. Então... Quando a gente vai costurar linho, por exemplo, o que aconteceu aqui? O linho, ele tem a trama mais bamba. Inclusive, na hora de cortar os tecidos, eu cortei as tricolines com cortador, mas eu cortei os linhos com esse begezinho aqui, ó. É linho e o vermelho é linho. Eu cortei com tesoura, porque como a trama é muito bamba, não dá pra gente cortar com o cortador, não, sabe? Porque dança. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado.
E é bom porque tem gente que às vezes me manda umas coisas, isso aqui deu papo, eu não consegui. Aí eu pergunto, quais são os tecidos? Esse daqui é uma viscose fininha, aqui eu usei um sintético, no outro aqui tem um tecido de algodão. E aí, gente, vocês não vão conseguir uma costura retinha, bonita, fina, elegante, chique, igual da Costa. Então, ó, eu vou colocar mais alfinete, tá vendo? Porque aqui esse linho, ele é bambinho mesmo e ele dança. E eu já comecei a costurar ali e ele já dançou. Então, tem que tomar cuidado. E tem que pensar na composição, na beleza também, né? Eu uso, por exemplo, a tricoline de algodão com o linho, porque eles têm uma composição natural, mais bonita, né? Então fica bonito, elegante ali. Agora, eu começo a usar tecido sintético com brilho, ou um tecido que a gente vê que ele não tem um caimento bonito, e aí vai ficando tudo feio. Então, vamos lá. Vou mostrar a diferença agora com esse tanto de alfinete, pra vocês verem como que agora tá mais retinho, tá? Mas olha como que ficou muito mais retinho, tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. O negócio é que, às vezes, a gente usa um tecido que não é exatamente da mesma composição, porque a gente garra na cor, né? A gente quer usar de qualquer jeito. Então, agora que a gente vai passar, que a gente vai precisar prestar atenção na questão do tombar. Porque o que é tombar e o que é abrir no patchwork, né? Abrir a costura é quando eu costuro, é quando eu passo assim, ó. Eu abro as duas. Tombar é quando eu tombo tudo para um lado ou para o outro. Então, aqui eu vou ter que escolher. Um eu vou tombar para um lado e outro para o outro. Aqui, ó. Então, como aqui eu tenho um encontro perfeito, eu posso escolher. Essa daqui eu tombo pra cá e essa daqui eu tombo pro lado do rosa. E aí, na hora de emendar aqui, vocês vão ver a diferença que é, tá? Então, eu vou passar tombando essa daqui. Vocês estão vendo que não tem nenhum tecido, assim, mega nobre, nem tem uma estampa importada, nada disso. Tecido super simples, viu? Como eu tô tombando tudo, vou tombar esse aqui também. E eu passo bem passadinho antes de fazer esse encontro perfeito. O que acontece? Eu tenho agora que colocar direito com direito, não é? Então, o único encontro que eu tenho é esse aqui. E aí, o que acontece na hora que eu tomo? Deixa eu cortar um pouco de linha para não ficar difícil de vocês verem. Ó. Na hora que eu faço isso aqui, ó, tem um freio. Uma costura bate na outra. Chama freio isso daqui no patchwork, ó. Aqui, ó. Um para. Vocês estão conseguindo ver? Aqui, ó. Um para no outro, aqui, ó. Eu tenho que fazer uma forcinha para um passar do outro. Eles agarram. E aí segura, e aí eu sei que é o freio. Que ele tá no lugar certinho. E aí, gente, essa é a última costura do patch. Só passar a costura aqui e passar e o patch fica pronto. Então, bora. Vamos costurar. Sempre quando eu vou fazer essas emendas, assim, que elas precisam ficar bonitas, na hora que o patch vira do direito, eu faço devagar. Tanto que a minha máquina, eu já mostrei aqui que a máquina tem 2 velocidades, eu uso sempre a velocidade mais lenta. E uma coisa que eu quero mostrar, a posição do alfinete, ela ajuda a gente em 2 coisas.
quando a gente coloca o alfinete nessa posição aqui, ó, ele indica pra gente aonde a gente tem que costurar. Quando a pontinha, pra onde a pontinha tá virada, eu sei que é o lugar que eu tenho que costurar. E ele ajuda também na hora de costurar na máquina, da agulha não bater no alfinete. É mais difícil de bater no alfinete e quebrar a agulha, tá? Então, vamos lá. Vamos ver se ficou igual, se ficou o encontro perfeito aqui, ó. Olha como que o encontro fica ótimo, tá vendo? Então é isso, agora eu vou passar. Aqui a Mariquinha Arteiro tá perguntando, você vai colocar manta nessa almofada? Não, não vou colocar manta nessa almofada. Eu gosto da almofada um pouquinho mais frouxinha, bambinha, uma almofada gostosa de encostar. Porque eu acho que decoração tem que ser pra gente usar. Então, uma almofada onde você vai encostar nela mesmo, assim. Ela vai decorar, ela vai ser bonita, mas ela vai te aconchegar, tá? Tem algumas almofadas que eu uso manta, sim. Às vezes, eu uso também, assim, às vezes um forro e tal. Pra não ficar... Depende muito do tecido que eu tô usando, sabe? Então, tá aqui nosso pet a lá Milton da Costa. Eu achei podre de chique. E eu achei que vai ficar lindo com a almofada. Olha aqui, gente. Oi? Olha, uma perto da outra, assim. Eu acho que vai ficar muito chique. Não vai? Tá vendo que não precisa necessariamente ter o mesmo tecido. Não tem o mesmo tecido. Não usei o veludo. Não usei a mesma cor. Eu usei os mesmos tons. Eu tô trabalhando nos mesmos tons. Inclusive, eu tô trabalhando uma paleta diferente. Quem é do curso sabe que essa almofada aqui é de uma paleta e essa daqui é de outra paleta. Mas fica lindo. Olha aqui. Tá vendo? Então, é o seguinte. O que a gente aprendeu com Milton da Costa hoje? A gente aprendeu que uma paleta apagada é chique de doer. A gente aprendeu que menos é mais, mais precisa ter poesia. Não é só fazer uma coisa assim toda branca. Vocês já viram uma casa toda branca? O povo usa a casa toda branca, tudo branco, branco. Eu acho boring, eu acho chato, eu acho... Nossa, que falta de imaginação, né? Precisa realmente, a gente precisa pensar nisso quando a gente for fazer uma coisa muito simples, a gente precisa pensar em trazer a beleza para aquilo, né? A poesia. Então, é uma coisa que eu tenho pensado muito assim, as pessoas têm adorado essa série, têm elogiado, e aí eu quero que vocês prestem muita atenção. Essa série eu tenho trazido aqui artistas bem diferentes, cada artista no seu estilo. E eu vou mostrando o meu estilo, né, a minha interpretação em patchwork do que eu vejo nas obras desses artistas. Então, com essas séries, vocês podem encontrar a identidade de vocês, com quem vocês se identificam, as cores que mais emocionam vocês, as formas que mais emocionam, né? Então a gente começa assim, a gente começa buscando referência, a gente começa copiando, que eu não vejo problema nenhum nisso, é assim que a gente aprende, né? E chega uma hora que a gente fica livre, igual o Milton da Costa ficou, e ele fazia o que ele queria. A gente cria uma identidade, né? E os nossos trabalhos começam a ter mais a nossa cara, né? E é tão lindo isso, gente. E aí, pet lovers do meu coração. Aliás, a gente tá no finalzinho aqui, mas fala pra gente, fala pra mim aqui, quem já me segue aqui, coloca aí, sou pet lover, e quem tá aqui pela primeira vez, coloca sou novato, pra eu conhecer um pouquinho vocês, que eu tô vendo aqui, ó, todo mundo elogiando, aqui eu vou ler aqui, tá, de todo mundo. Mas é isso, gente, é isso, pet lovers queridas, isso é patchwork cheio de liberdade e de criatividade, né? Para criar com liberdade, a gente precisa dominar as cores, as paletas, as formas, as técnicas de costura, né? E aí a gente faz o que a gente quiser. A gente encontra a nossa essência e faz o que a gente quiser. Então, o que eu quero é isso. Eu quero dar ferramentas para vocês, dar as minhas técnicas, a minha forma de ensinar, para você se sentir poderosa, livre e fazer os pets mais lindos do mundo. Ai, ai. Aqui, ó.
Linda, lindo. Põe chique nisso. Também achei, Renata. Aí, ó. Renata é veterana do curso. Ficou lindo, ficou chique. Como funciona o seu curso? O curso tá fechado agora. As vagas estão esgotadas, mas eu vou abrir novas vagas. É só vocês ficarem de olho aí. Fica de olho nas aulas, nas informações, nas redes sociais, para quando eu for abrir novas vagas. A Regina Franco, obrigada pela aula maravilhosa. Renata, sou pet lover com carimbo, a Renata com estrelinha, medalha. Maria Aparecida, não vou perder nenhuma aula, quero mais presentes. É verdade, eu nem consigo fazer surpresa mais. A Lisiane Sejas, adorei. Então é isso, minhas queridas. Que vocês tenham uma boa semana. Sexta-feira tem mais aula aqui, né? Mas todo dia tem vídeo novo. Então, ó, bora pra costurar com esse pet chique de doer, né? E é isso que Milton da Costa nos ensinou hoje. Um beijo e uma boa semana para todo mundo.